Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Batente na Rádio, esse programa que vai conversar com você e para você sobre arquitetura e urbanismo em todas as suas vertentes. Meu nome é Ricardo Leon e mais uma vez a gente está aqui pelos estúdios da rádio Ceará News. Show! Aprendendo a fazer uma introdução. Né? Oi, gente, eu sou a Ariane e hoje a gente vai falar sobre o trágico dia, que foi um domingo, né? Foi Dia, de domingo para segunda notícia, né? que foi o incêndio, né, do Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, onde a gente perdeu muita coisa, muita história, e a gente vai falar um pouquinho, bater um bate-papo aqui, né? Mais de Comentar. 200 anos de história, né? Vamos deixar isso gravado na mente o tempo todo. E hoje a gente está aqui com a presença da Priscila Duarte. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, gente. A gente que agradece ter vindo. E a Priscila é estudante de arquitetura, né? Isso. Eu acho que se apresente um pouquinho. Eu sou estudante de arquitetura, estou no meu último semestre. E gostei de vocês terem me chamado, principalmente porque estou tentando organizar um evento justamente na faculdade para falar sobre isso, que eu acho que tem muita importância e não pode passar batido como tantas outras coisas que ficam passando batido para a gente, né? Certeza. Inclusive, um dos motivos, assim, dessa pauta, deixa eu só cortar aqui pra mim, deixar de virar Priscila, foi exatamente esse questionamento da Priscila no grupo de WhatsApp, quando ela chegou e falou, gente, nós somos estudantes de arquitetura e nós não estamos discutindo isso no nosso dia a dia. Aconteceu essa tragédia, por que a gente não está falando, né? Então vamos agora trazer para debate. E o pior, as pessoas até estavam falando, mas estavam falando do jeito errado. As pessoas estavam muito preocupadas com, imagina só a chance de você ter no seu currículo que você restaurou o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Gente, não. Por favor, não vamos fazer isso. Que tipo de arquitetos a gente está formando no mundo hoje, né? E a gente também, como estudantes de arquitetura, né, arquitetos, temos um papel muito importante, questão que é a conservação do patrimônio, porque o patrimônio não precisa se acabar para a gente estar conservando, né? E como o programa passado, se você perdeu, assista lá na página da Ceará News, que está tudo lá, programa de patrimônio histórico, e que a gente conversou um pouco sobre patrimônio, sobre material, isso. E como a gente tem que ter essa sensibilidade, acho que a questão, esses comentários infelizes, a questão de falta de sensibilidade de algumas pessoas em se tratar de patrimônio histórico. Com certeza. A gente não tem nem o que comentar quando a gente escuta essas coisas, né? Falta palavra mesmo, que a gente fica... Gente, como assim? Vocês estão fazendo uma faculdade justamente para entender... Não é para você sair daqui mexendo no AutoCAD. A gente tem várias disciplinas teóricas que falam de história, que falam de patrimônio, e a gente percebe que não adiantou de nada para uma pessoa que fala isso. Acho que as faculdades, o curso de arquitetura mesmo, acho que no modo geral ele está virando muito técnico. Sim, com certeza. Tá faltando discurso social, tá faltando a problemática social, não só em relação ao urbanismo apenas, mas estou falando da sociedade no geral, né? E vamos começar, fiz minha pesquisa. E eu quero começar falando um pouco sobre a importância do museu na história, né? Que, primeiro, que é o prédio onde o museu se localizava, que era o Palácio, né? Que já abrigou a família real portuguesa, a família imperial brasileira, e só em 1892 foi que ele passou a abrigar o Museu Nacional e foi tombado em 1938. O estilo da sua arquitetura é o neoclássico, que ele já passou por algumas mudanças, teve, como é que eu digo? Ele aumentou, né, o seu porte, teve o terceiro andar feito, né, após do anexo também. A construção do anexo. E quando o Museu Nacional, que é uma instituição autônoma e integrante da UFRJ, né, a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, passou a ficar lá, né, a estar lá, sediado. Sediado lá, ele foi
acho que trouxe muita, como é que eu vou falar? Visibilidade, né, para o prédio. Que antigamente o museu ele era sediado no Campo de Santana e o museu ele serve para, além de contar nossa história como museu, ele também servia para pesquisas científicas, para dar visibilidade a peças antigas de tribos antigas que hoje muitas delas não existem mais. E isso é, tipo, Ele se era perdeu. era a representação da ciência do nosso país. É. E a gente não tem mais. Ele é um dos... Quem construiu, né, que teve a ideia de construir o Museu Nacional aqui no Brasil foi o Dom João VI. E a ideia dele era mesmo de trazer a pesquisa científica daqui. Dizer, ó, a gente daqui do Brasil também a gente faz ciência, a gente pesquisa, a gente tem capacidade para isso. Então, o fato do museu ter sofrido esse incêndio é muito mais do que apagar a história. É tipo como o nosso futuro científico já tivesse... Ó, acabou, não tem mais, entendeu? Todas as pesquisas que estavam sendo elaboradas... Todo o registro estava sendo elaborado lá, foi destruído, a maior parte dele. Teve uma das notícias, né, que foram veiculadas, né, e tinha como se fosse depoimento de um dos estudiosos, né, dos pesquisadores, e ele falou, não, o mais triste foi ver junto com fogo os artefatos e saber que junto daquele incêndio estava indo embora a vida de muitos pesquisadores. Sim. Foram vidas destinadas àquelas pesquisas que agora não tem mais registro nenhum. Que, no caso, né, ia completar 200 anos. E completou, né? 200 anos esse 200 anos. Triste. É importante a gente também falar de titulações, né? Infelizmente, existe uma grande parte da população que se prende a titulações, né? Sim. A gente fala que foi perdido, acervo e tal, a galera não, fica meio que aleatória. Quando a gente fala, não, era o maior museu em acervo do Brasil, aí a galera, era o segundo da América Latina, é isso? É o primeiro da América Latina. Primeiro da América Latina, a galera, eita! Aí quando a gente diz, gente, era o quinto maior museu em acervo do mundo. Aí a galera, caramba, a gente perdeu isso. Mas é preciso você perder pra galera dar importância. Eu acho que o pessoal ainda tem muito na cabeça de que museu é entretenimento. Você vai pro museu pra... eu tô indo aqui pra ver uns quadros na parede, umas exposições de umas coisas que eu não conheço. E não tem um mínimo de sabe... vou pesquisar pelo menos para saber o que eu tô vendo. Não, é no automático. Tô vindo aqui porque minha escola me trouxe e eu tenho que participar desse passeio. E aí vai embora e não leva nada. E é triste, mas é a representação do que a gente se tornou, do que o país se tornou. E acho que uma coisa muito triste que eu vi no dia 7 de setembro, passou uma reportagem na televisão com um desfile de 7 de setembro. Sim. E a jornalista foi perguntar para as crianças do que era o feriado. A criança estava no desfile de 7 de setembro e disse que o feriado era por conta de um jogo do Brasil. Ai, meu coração. Prioridades, né? Prioridades. Aí, assim, o museu, para o Brasil, é a mesma coisa. É só uma casa que está ali porque está ali há muito tempo e ninguém visita, ninguém pensa. Como que esse museu se sustenta? O que tem nesse museu? Quais são as pessoas que trabalham ali? Como aquele acervo chegou até ali? Ninguém sabe de nada. Mas uma coisa que todo mundo fala, só é para passeio de escola e tal, mas até para isso, gente, educação diferenciada. Sim. Não ficar em sala de aula contando história através de slides, se você tem um acervo gigante. Campo, né? Cara. É muito importante, até vivência, saber que a gente precisa conservar isso, dizer, olha, que massa, aqui no Brasil tem isso. Para não ficar, eu precisei viajar para a França para ver tal obra. Não precisa. Se tem aqui, cara... E muitas vezes, os museus daqui não são, não são muito falados. Muita gente fala, não tem museu aqui em Fortaleza. Claro que tem. Tem mais de 10 museus aqui em Fortaleza. E com atividades gratuitas. Então, cara, vai visitar. Às vezes um preço simbólico de R$1, R$2.
Mas geralmente é simbólico, né? É O só mais louco é simbólico. que esse acesso à cultura em si, ela é quase que gratuita, gente. Exatamente. E ninguém dá importância. E ninguém dá importância. A gente viu, né, no decorrer de todas as matérias, a gente viu nós vimos muitas frases, muitas declarações, entrevistas, triste mesmo, é uma tristeza enorme mesmo, foi uma comoção não só nacional, também é importante a gente falar, porque, só voltando aqui à questão da entrevista, teve uma professora que ela pegou e disse que a turma, né, da escola lá, os alunos dela, já estavam se preparando para fazer a visita. Sim. Deu incêndio. Eles não vão mais. Mas eles não vão mais até o prédio se ajeitar de novo. Não, eles não vão mais e ponto. Porque não tem mais. Exatamente. Triste. E é engraçado que muita gente, acho que a maioria, essa que é a verdade, a maioria só teve noção do acervo que a gente tinha lá depois do incêndio. A maioria não sabia que era Luzia. Ficou sabendo porque queimou tudo. E o acervo, falar em acervo, as peças do museu, elas são, tipo, objetos de pesquisas, estudados tem objetos de geologia, antropologia, paleontologia, botânica e zoologia. Só em questão de espécies de plantas, tinha muita coisa lá que eu não consigo nem imaginar. E muitas delas, tipo a luzia, o fóssil da luzia, a gente às vezes não tem tecnologia para estudar hoje, mas se no futuro tivesse uma tecnologia para dar uma aprofundada nesse estudo, hoje em dia a gente não tem mais como pegar DNA dela. Sim. Né? Teve uma declaração, um meme, na verdade, né? Um meme assim, é triste, mas enfim, a galera botou assim, não, o fóssil da luzia resistiu aí mais de 11 mil ou 13 mil anos, mas não resistiu ao governo Temer. Né? Não direcionando apenas ao governo, porque isso vem, né, bem mais atrás, mas é muito triste, foram, 13 mil anos, velho. Eu acho que isso toca até num assunto bem interessante com relação à política, porque, pegou fogo, não foi o primeiro incêndio de museus que a gente viu, e fica todo mundo procurando culpados de, governo corrupto, aquele presidente, não sei o quê. Mas o que a gente está fazendo? Sim. Tipo, tem exposições aí em vários tipos de museu que ninguém dá importância. Ninguém vai atrás. E quando acontece uma coisa dessa, as pessoas soltam uns comentários de tipo, gente, é só mais um museu mesmo. Ninguém se importa. As pessoas não têm conhecimento da gravidade da situação. Só quem está lá dentro, né, que viu o seu trabalho de ser... Exatamente. São coisas que a gente não vai mais recuperar. E em âmbito científico, não tem como a gente dar continuidade com coisas que foram descobertas pelas outras pessoas. Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai começar do zero. E é uma coisa que eu estava vendo hoje, é que o prédio a gente consegue resgatar. Sim. Uma conservação mais não, né? Mas uma reconstrução do prédio, um restauro, a gente consegue, bota elementos novos e tal, mas as peças, os estudos, toda a nossa história, tipo, caramba, e aí? Entendeu? Sim, sim. Aquela outra reportagem que eu até já comentei com vocês, que foi feita na França, de uma mulher falando que quando a gente viaja, a primeira coisa que a gente vai para outros lugares é o quê? Conhecer a história do lugar que a gente está visitando. Que aí a gente chega de viagem e fala, fui para tal cidade, que é conhecida por tal coisa, e aí eu visitei o museu tal, a igreja tal. E aí o Brasil, a gente não tem mais história. As pessoas vão vir aqui e vão falar, o Brasil tem umas praias. Porque qual é a história do Brasil? Tinha um museu lá que tinha umas coisas que dava para explicar, mas ele pegou fogo, então a gente acabou não conhecendo. Fora que até a comunidade científica mundial fica... Sim. Não acredita mais no poder do Brasil de possuir esses materiais. A gente perdeu 100% de credibilidade. Imagem pra quê, né? Pra quê, né? E já tá agora nesse vai e vem de político, de eleição, e a gente já não sabe mais o que fazer. A culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Ciro.
a culpa é de todo mundo, menos da gente. Menos da gente. Mas a culpa é do brasileiro. No geral, é do brasileiro. Porque é só o reflexo do que a gente é. A gente não... Você chega no grupo de WhatsApp, vai dar pra discutir sobre os políticos. Não, os presidentes, não sei o que, Bolsonaro, não sei o que, tá. Começou a falar sobre o museu. Pra quê, gente? Já foi, acabou. Esse é o pensamento, infelizmente, mas esse é o pensamento. Quando a gente começou o debate no grupo do WhatsApp, que era tipo, gente, vamos falar alguma coisa sobre o museu, porque tá passando um assunto batido e ninguém tá falando nada. A gente é estudante de arquitetura. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu mandei uma mensagem curta, porque eu já sei que as pessoas vão ter preguiça de ler. E já foi subindo a mensagem. Foi ignorado. Totalmente ignorada com o pessoal. Gente, onde vai ser a aula tal? A entrega do trabalho tal. Até que o bonde do museu chegou. Santiago, Maíra, Carol, Yasmin. A gente chegou lá. Beijo, bora, gente. Mas é isso. E é muito triste quando a gente fala reflexo do brasileiro. Aí a gente vai pensar, pessoas que não têm instrução, pessoas que não entendem do assunto. Mas não, são universitários, são professores, são, teoricamente, assim, futuros cientistas, né? Uhum. E já tá difícil, né? Já estão querendo cortar verbas para não... pro mestrado, bolsas do CNPq que não querem mais botar pra frente e tal, e a galera já tá desesperando, aí vem um baque desse, tipo, pô. Tem muita gente falando também que, uma grande perda, mas pelo menos ninguém morreu. Mas isso poderia ter acontecido com pessoas lá dentro. Mas, gente... É esse caso. Mas mesmo que não tenha morrido ninguém, a quantidade de gente que vai ficar desempregada, o doutorado que você tá na metade do seu doutorado e não pode mais concluir, como é que faz? É a vida daquela pessoa. Uhum. É uma vida de qualquer forma. Você não precisa morrer para isso. Acabou o sentido de um pesquisador. Ele não sabe mais o que fazer. E aí, fora que fica mais difícil. Agora, para você ter acesso... Para terminar sua pesquisa, você vai ter que viajar para o exterior. Sim. E você não tem como pagar como ficar lá, sei lá, os recursos para ter toda a sua pesquisa terminada. Ou não tem mais onde achar mesmo, porque só tinha no museu. Ou não tem mais onde achar, caramba. Que é pior ainda. Gente, eu acho que vocês estão sentindo falta da Jade. Eu acabei esquecendo de falar isso. Mas Jade, a Jade hoje está com problema de saúde, ela não pode vir. Então, a gente está aqui, só eu e o Leão aqui, segurando a barra. Tripé tá caxingando hoje. Mas próximo programa ela tá aqui, viu? Não se Poderosa, ruiva, top. Uhum. Empoderada. Venha com a calça preta, Jade, que aquela calça preta, minha irmã. Poderosa. Vamos lá. Eu acho que esse programa vai ser o programa que menos vai seguir a pauta, porque a gente vai começando a falar assim, mas não sei o quê. Agora vamos pra quê? É um assunto muito atual, né? A gente tá muito eufórico ainda com tudo. Ah, certeza. Uma das coisas que me chamou a atenção é que apesar de tudo não, tudo acontecendo, o museu não tinha a brigada de incêndio porque era caro para manter lá. Não tinha água nos hidrantes porque não tem recurso para pagar. Os bombeiros chegaram e levaram 40 minutos observando o fogo lá, tomando conta. Sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada. Porque não tinha água e você vê, tipo... todo mundo tá falando que esses recursos foram, ou que tinha um projeto de revitalização do museu que estava acontecendo. E o Ministério... do restauro. E o Ministério da Educação tinha dito que a verba ia sair, só que foi tarde demais. Mas a questão é por que foi tarde demais? Por que saiu tão tarde? Não estava entrando verba para a galera se manter lá, para manter o museu aberto, o museu funcionando bem e com segurança. Esse é o problema, né? Eles chegaram a fazer, eu não sei se foi no ano passado, eu não cheguei a tomar nota do ano, mas a galera mesmo do museu chegou a fazer aquelas vaquinhas online. Mas isso é uma coisa que eles fazem já há tanto tempo. Né? Pra gente ter noção, o último presidente que visitou o museu foi o JK.
Isso eu ia falar agora. Tipo, falar em governo e do museu, cara, o último presidente foi ele. E, Tipo, e naquela época ele já falou, gente, precisa dar um jeito aqui, porque não tá legal. E aí, não olha a dá. quantidade de tempo que já passou e ninguém fez nada. Todo mundo foi deixando pra lá. Depois, ano que vem, no próximo governo. Aí É. virou sempre promessa, né? Se eu for reeleito, eu prometo que dessa vez sai. Não, e o pior é que não tá nem virando promessa, né? Eu não sei, mas qual dos candidatos aí à Tem proposta presidência tem proposta pra para cultura? o museu? Acho que a cultura, de modo geral, deve ter, não sei. Mas e para os museus? Até agora, eu realmente não fui atrás dessa parte, porque até agora eu só escuto o pessoal falando de, segurança, kit gay que não pode, não sei o quê. Ninguém está se preocupando com educação, ninguém está se preocupando com cultura, porque todo mundo acha que cultura, memória não tem importância. Não é um negócio que as pessoas se preocupam. E realmente, o candidato que for propor, gente, eu vou fazer um projeto aqui pra gente melhorar a cultura desse país, que tá uma droga. As pessoas vão falar, eu não vou votar nele. Eu quero alguém que mude a questão da segurança. O problema ele tá mais embaixo, bem É. mais embaixo. Eu acho que também vem. O problema vem do começo que a gente não tem interesse e nem incentivo a gostar dessas coisas. Sim, com certeza. Né? Começa, tipo, literatura. A gente tá perdendo totalmente o interesse por literatura. Por obras de artes. Totalmente para visitação de museu. Nem que seja de escola, a galera prefere ficar, tipo, com um grupinho, conversando, ou prestando atenção e outras coisas. É aquela aula pra dormir, né? Que o pessoal fala. Isso. Ninguém se importa. É muito interessante porque história da arte a gente só vai ver na faculdade, em alguns cursos, né? Sim. A gente não tem essa introdução à história em questão da arte, em questão de objetos científicos assim importantes para a ciência. E só tem aquelas cadeiras, aqueles conteúdos que são, tipo, básicos, para passar no Enem e tudo, e só. Aí sai da escola, Sim. passa no Enem ou não, e não conhece nada. Eu lembro de quando teve a troca, né, de vestibular para Enem. E aí o Enem começou a exigir filosofia e sociologia. Foi uma confusão, porque, pra que essas matérias que não agregam em nada e não sei o quê? E o pessoal tem aquela visão de, história, sociologia, filosofia é coisa de maconheiro, né? Que visão é essa que as pessoas têm de uma coisa, de um assunto que poderia melhorar tanto o brasileiro, assim. Dizem que o problema do Brasil não é falta de segurança, nem saúde, nem nada, é falta de educação. E é mesmo. Então, gente, não tô falando desse negócio, o brasileiro, porque a gente tem muito, o brasileiro, o culpado é o brasileiro, a gente não se coloca no grupo. Tá todo mundo aqui, no mesmo saco. Tá todo mundo no meio. Entendeu? Tá todo mundo. E é muito... eu não sei. Quer continuar? É muito triste. Não consigo dizer outra coisa. É como se tipo, a praticidade da vida moderna tivesse jogando fora o que realmente importa, assim, na vida, sim. sabe? Tipo, o discurso social, o preparar para a sociedade, o preparar para a história, para o que você está construindo na vida, isso está ficando muito defasado, infelizmente. Sabe? Eu acho que tem como, sim, a vida mudar, que ela realmente tem que mudar, chegar ao desenvolvimento sem você esquecer realmente de onde você veio, né? Qual a sua história e como que você pode construir uma nova história em cima daquilo que já existe. Sim. E preservar aquilo. Não sei, gente. Porque pra você chegar onde você quer, você tem que saber de onde você veio. Aí agora a gente não sabe mais. Como que a gente faz? Até sabe. Teve uma coisa que tu falou quando a gente se reuniu antes, que como que foi, meu Deus? De não confiar na ciência, alguma coisa do tipo, porque você não vai ter mais o que ver, que a gente vai virar... Fala, foi muito o negócio massa. De fake news, né? Exato. Que a gente não tem mais a comprovação de muitas coisas, né? E, tipo, todo mundo sabe que ditadura existiu. Porém,
Estamos aqui em 2018 e tem gente que levanta a bandeira para dizer que ditadura foi uma farsa e nunca existiu. Então imagina, agora que a gente não tem comprovação de nada, a gente não tem mais documentação de nada, daqui a pouco, daqui a, sei lá, 50, 100 anos, vai ter gente falando que escravidão no Brasil também não existiu. Cadê as provas? Cadê a documentação? Não tem mais. Aí vai começar aquela briga de sempre. Ah, é porque o pessoal da esquerda fica dizendo que a gente... Sempre volta pra briga entre... Sempre volta pra esquerda e direita. E é engraçado não, é triste, na verdade. É que uma coisa que tu falou, Priscila, é que essas coisas estavam previstas para acontecer há 100 anos. E, cara, para acontecer com os nossos netos, quando eles estiverem grandes, não vai ter mais nada disso, vão ter acabado com tudo, não sei o quê. Cara, tá acontecendo com a gente. Que a gente achava que seria uma coisa que ia devastar o futuro dos nossos netos. Não, gente, adiantou 100 anos. Então vai ser o nosso mesmo. Quando a gente sair da faculdade, a gente vai começar a ver o impacto disso. Uhum. E a gente... Acho que estamos todos nos perdendo nos problemas do dia a dia. Sim. Tendo, ficando com aquela... assistindo vídeos ou Instagram, coisas que são assim mais supérfluas. Cara... Alienação. Cara, tu quer fazer isso? Beleza, faz. Mas não deixa, velho, de procurar coisas mais profundas, de coisas que eu acho que vai te fazer um bem maior, entendeu? Coisas que não estão no aplicativo. Mas eu acho assim, não passando a mão na cabeça de ninguém, né? Mas também não dizendo que, é porque a gente tá muito preocupado com Netflix ou com não sei o quê. Mas às vezes nem é isso. A correria do nosso cotidiano tá tão grande, tipo, o presente que a gente tá vivendo. É uma loucura tão grande, é tudo, sabe, tudo é correria. Aí a pessoa passa o dia inteiro no automático. Ela acorda, vai pro trabalho, passa o dia no trabalho, do trabalho vai pra faculdade, chega em casa, tem que fazer todos os trabalhos da faculdade para entregar no outro dia. E aí não sobra tempo pra pessoa pensar de tipo, gente, eu tô fazendo isso aqui, eu não sei mais o que eu tô fazendo, eu tô no automático. Uhum. Mas aí vocês já pararam pra... Eu concordo, realmente isso é verdade. Vocês já pararam pra imaginar qual vai ser, tipo, o nosso futuro, o futuro mesmo da sociedade daqui a muitos anos, não tantos, se a gente continuar só nesse automático? Sim. Como que vão ser os livros de história da gente? Gente, pior coisa vai ser estudar história. Porque o tanto de coisa que tá acontecendo Será que no alguém vai Brasil... estudar história ainda? Será que... Será que vão ter livros de história? Né? É um embolo tão grande. Ou será que vai ser As proibido na escola sem partido? E Ou não será é o que vai primeiro... ser proibido? Não pode falar sobre isso. Tire. Capaz. Censura, olha que a aí a gente censura. volta, tipo, a ditadura capaz, da mas censura. tá muito batendo na porta isso. A gente ri falando que, gente, que coisa absurda, mas não é tão absurda assim. Porque a gente tá vivendo o comecinho já de um negócio que pode se transformar nisso. Eu, na verdade, quando eu vi a notícia no domingo sobre o incêndio, eu fiquei, não, gente, isso não pode ser, não pode estar acontecendo. Tipo, parecia coisa criminosa, porque não é o primeiro incêndio, cara, que destruiu muita coisa. Parece que tão assim, indo de ponto em ponto pra acabar destruindo o tudo. Sim. E fazer, tipo, vocês agora só vai consumir aquilo que eu disser que você vai consumir. Eu acho que o incêndio do museu vai ser tipo 11 de setembro. Todo mundo vai se lembrar o que estava fazendo quando viu a notícia no jornal. Total. Aí daqui a pouco vai ser feito um memorial do Museu Nacional, do Holocausto, do Museu Nacional. Aí a galera vai viajar, vai virar um cá, ponto turístico. Aí a galera vai viajar pra visitar os restos. O memorial, os restos, entendeu? É tipo, aqui tinha o Fosso de Luzia. Vai ser tipo só as fachadas, aqui porque a parte de dentro... Isso. A parte de dentro caiu tudo, vai ser só as fachadas. Aí tipo lá dentro vai ter uma fonte com uma placa. E é isso. Cara. O Leon fazendo stories. Eu fazendo stories no batente, meu celular é bugado. Não tem como não parecer. Vamos pra próxima? Vamos. O engraçado é que
vocês não estão vendo, mas a Will está aqui do lado. E tudo que a gente fala, ela fica só, tipo, balançando a cabeça. Balançando Venha a cabeça. participar, Will. Eu saio agora. Ah, Puxa, o próximo. Não, a gente vai falar agora sobre... Já entramos no porquê precisamos falar sobre, né? Já entramos, inclusive, na questão da faculdade e sobre futuro. Porque assim, cara, foram destruídos mais de 200 anos e, mais uma vez, vamos deixar isso gravado na nossa cabeça, mais de 200 anos de descobertas, o fruto de vidas que foram dedicadas a essas descobertas, os registros, tudo isso acabou. E qual é o nosso papel como estudantes, como membros da sociedade mesmo, né, autores da sociedade comuns? Eu estou dizendo esse membro da sociedade, eu me refiro ao cidadão comum. E nós, como pesquisadores, a gente pode acrescentar para essa nova história que vai vir pela frente, os novos registros que virão, sem esquecer o passado. Como é que vocês acham que a gente vai conseguir fazer isso? Primeira coisa. E será que a galera vai tentar fazer isso? Primeira coisa para os despreocupados, que não se ligaram ainda do impacto que isso vai causar na nossa profissão como arquitetos. uhum. Vocês que estão tentando aí, pensando em terminar a faculdade e fazer mestrado lá fora, imagina aí como é que vai ser quando você chegar numa aula de História da Arte e falar, gente, eu vim do Brasil. Vocês acham que o pessoal lá de Portugal, da França, vai olhar para vocês com que cara? Do Brasil, vocês que eram os guardiões de uma aquele parte pessoal que enorme queimou da tudo. história, que vocês deixaram isso ser Se acabar. perdido por causa do fogo, do E outra, descaso. São vocês. Imagina o pessoal de fora que vai colocar no Google Incêndio Museu do Brasil, achando que vai encontrar só o do Museu Nacional e aparece lá um monte de incêndio. Uhum. E aí eles vão ver como a gente é irresponsável, como não dá para confiar na gente, como não dá para deixar pesquisa nenhuma nas nossas mãos. E a gente vai virar o que a gente já é, né? Que é só o país do futebol mesmo. E praia. Que nem foi, né? E que nem Que foi. nem que nem foi, nem E que não é faz tempo. A gente precisa virar o país de outro esporte, gente. País do vôlei. País que tem mais briga. País... a gente pode... Tem muitas coisas que a gente pode fazer, que pode virar e é só coisa ruim. Tipo, o país que mais mata travesti. Sim. O país que mais tem questão de racismo. País que uma véi, mulher muitas coisas. sofre assédio a cada 2 segundos. É. Acho que a questão do futuro, velho. Eu tô bem assim certa, na verdade. Não sei o que o pessoal tem agora planejado pro futuro. Que os pesquisadores de lá têm, né? O que é que eles vão fazer agora? Mas Não... eu acho que eles não chegaram nem a pensar, gente. Tá todo mundo... É porque a gente tá meio... Como é que eu posso dizer? Desnorteado com as coisas. Mas eu digo assim, a gente, tipo, nós, né? Nós não fazíamos parte dos pesquisadores, né? Nós não dedicávamos a nossa vida a aquelas pesquisas. Então, a gente tá meio que fora desse barco. A gente tá vendo tudo acontecer do lado de lá. Uhum. E pra galera que tá dentro, tipo, acho que tá todo mundo meio, e aí, o que que vai ser? E aí, meu mestrado? E aí, toda aquela pesquisa que eu tava ainda pra concluir, acabou-se. Uhum. Acho que a galera tá meio ainda bem desnorteada. E não vai ter, acredito, nem sei, não cheguei a ver nada disso, mas eu acredito que não vai ter nenhuma posição sobre isso, não. Não. Vamos ajudar os pesquisadores a não sei Não. o quê, a não sei o quê. A gente viu comoção internacional também, de outras instituições, outros países. Nós vamos ver como que a gente consegue ajudar o país. Realmente teve. Mas, vamos doar alguma coisa com dinheiro, não sei o quê, mas e essa capacitação? É corte de verbas de um lado, é falta de incentivo de outro, e aí? Não tem ninguém ajudando, gente. Uhum. Tá todo mundo preocupado, não sei nem o quê. Tem muita gente pensando que é um problema do Brasil, né? Poxa vida, o Museu Nacional do Brasil pegou fogo. O que a gente vai fazer? Mas não é muito a gente que decide sozinho isso, porque a gente tinha peças de outros lugares. Exato. A gente estava meio que responsável por estudos de outros lugares também, porque as pessoas daqui não estavam trabalhando sozinhas. Elas estavam conectadas com cientistas que estavam esperando resultados dessas pesquisas e agora não vão ter mais. Gente, a coleção de múmias, a coleção egípcia, era um negócio gigantesco. Sim. E tudo perdido, velho.
É muito... Não dá. Fora que tem muitas peças que eram presentes pro Dom João Dom VI. João. Que ele começou o acervo. Quando ele fazia alianças e tudo Isso. mais, ele recebia de presente, porque ele era um grande colecionador, né? E uma coisa que eu tô vendo esses dias é que depois do incêndio, muitos museus, eu falo isso porque o meu irmão trabalha como mediador no museu daqui, e ele disse que após esse incêndio, muita gente a preocupação é grande em cuidar e em ver, capacitar pessoas para trabalhar lá dentro, que a instituição imediatamente foi atrás de cursos para eles fazerem em questão de Capacitação, né? isso, de questão de conservar, como conservar a obra, ou se fazer uma vistoria no prédio para ver se está tudo ok, não acontecer nada. Então, tipo, é uma coisa ruim o que aconteceu no Museu Nacional, mas também ver pelo lado bom é que meio que abriu os olhos de todo mundo para ver que o quão importante é a nossa história, o quão importante a gente todas essas peças que a gente tinha aqui e quão importante a gente valorizar as coisas que a gente tem aqui dentro do país. Eu acho que assim, também, acho não, é mais que, até completando mesmo o que tu tá falando, sabe? Porque o que acontece? A galera que tá cuidando do museu, né, quem tá vivendo daquilo, se preocupa, né? Aí vamos investir na capacitação, vamos investir em não sei o quê, vamos fazer vistorias, vamos trocar as instalações, mas isso não depende só deles. Sim, sim. Isso vem de cima. A gente está falando de baixo, de nós aqui, da gente ir visitar, de fazer com que isso realmente tenha vida, de que isso seja uma preocupação da sociedade de modo geral, mas a gente depende também de outras pessoas, dos representantes políticos. Não tem como a gente falar sobre isso e acabar não levando para a política. Acho que tem duas políticas aí. Tem a política pequena, nós aqui de baixo, né, a política da sociedade mesmo, dos autores comuns, cidadãos comuns, e a política lá de cima, os representantes. E de outro ponto, que aí você falou, dessa questão dessa preocupação, né, da capacitação, de ver como que está a situação dos museus, mas também da galera que não visitava museus, vá visitar. Sim. Tem a Julie, né, uma amiga minha lá de Sobral, que no dia mesmo da comoção, ela inclusive pegou e falou, gente, olha, tá todo mundo comovido com o incêndio do Museu Nacional e tal, mas e aí, você tá visitando os museus da sua cidade? Você já viu como é que é a sua história mesmo ali do seu local? Porque aí não adianta, você pega, vai, faz um post, faz um textão, compartilha, e aí? Aí não conversa sobre, não visita. Se o museu não tiver visitação, se a política aqui de baixo não mostrar para a política lá de cima que é importante, né? O interesse, eles não vão ter essa moeda, porque na verdade é uma moeda de troca, né? Você vai falar da insegurança, por quê? Porque a insegurança é um negócio que está aqui gritante. Se essa busca pela cultura tivesse realmente gritante, aí sim os políticos, os representantes políticos iam ter essa moeda de troca para poder utilizar. Se não, como é que vai? Se você não demonstrar interesse, o que é que eles vão propor? Mas é porque, politicamente falando, educação não é do interesse deles. Não, exatamente. Politicamente não é do interesse. Mas a partir do momento que isso vira moeda de troca para eles, de dinheiro, beleza, eles estão querendo, aquela população quer. Então eu vou prometer isso. Por quê? Porque eu quero chegar lá em cima. Mas, tipo, infelizmente, só prometer, né? Porque fazer não, mesmo... com certeza. Porque não é interessante para eles que a gente tenha esses debates, que a gente saiba do que está acontecendo. Priscila, infelizmente não é importante nem para algumas faculdades que você tenha esse debate. Quem dirá os políticos? Quem dirá os políticos? Senti uma indireta. Não, gente. É porque a gente estava conversando esses dias, logo após o ocorrido, né? Parece programa policial. Mas
exatamente sobre essa falta de interesse dos estudantes, cara. Sim. A gente está sendo capacitado, a gente está estudando. Não que a galera que não esteja estudando não esteja capacitada ou não tenha interesse. Não é isso. Mas você tá ali, você tá junto da educação, você tá trabalhando na sua especialização, na sua capacitação. Se você, como estudante, como pequeno pesquisador, não estou nem levando como pesquisador para uma vida inteira, não. Porque dentro da instituição você está fazendo pequenas pesquisas. Sim. Então você é um pesquisador. Se você não se interessa por isso, as pessoas de fora não vão se interessar. Se você não tiver um discurso recorrente disso, um discurso firme, com propriedade, quem vai te ouvir de fora não vai dar atenção. Uhum. Até quando você tem, as pessoas já não dão muita atenção mesmo. Ou então fica... Não é verdade. Ah, ela vem esse esquerdista. É. Mas é interessante tu falar sobre isso, que tem que partir da gente mesmo, como estudante, como novos pesquisadores, esse interesse. Mas, nos tempos que a gente está vivendo... O menino é novo. É O novo menino é mesmo. novo no programa. Não só no programa, tem um pouquinho no cabelo, bebezinho. Continue, desculpa. Não, mas tipo, tem que partir do interesse dos alunos, dos que são os novos profissionais, tudo mais. Mas, tendo em vista o presente que a gente está vivendo, que a gente não tem muito incentivo a respeito dessas coisas, também tem que partir das instituições, sabe? Sim. E eu falo no âmbito geral. Todas as instituições deveriam ter falado sobre o assunto e eu praticamente não vi nenhuma falando sobre. Uhum. É muito preocupante isso. Porque que profissionais esse pessoal tá querendo oferecer? É um pessoal só com um diploma para colocar na parede? Ou realmente são arquitetos, realmente são historiadores, publicitários? E aí? São só técnicos, Ou é né? só para você entregar o diploma pro papai e pra mamãe e falar, olha só, eu sou arquiteto agora. Eu acho que é a questão do senso, né? Você é parte de uma sociedade. Você é Sim. parte de um grupo de pessoas, assim, você convive com muita gente, você tem o seu papel social. Você não está aqui no mundo só para ser o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, fazer a sua faculdade e voltar para casa. Ganhar muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro. Aparecer no Casa Cor. E viajar por aí nas férias. Isso. O que você pode devolver pro mundo, né? Sim. A galera não tá preocupada Acho com que as isso. pessoas perderam um pouco dessa visão, né? De tipo, minha profissão, ela serve para alguma coisa. Eu sirvo pra alguma coisa. Eu sirvo para alguma É. coisa. E eu acho que eu posso falar de arquitetura porque, enfim, é o meu curso, né? E na minha profissão eu vejo muito que as pessoas... Quando a gente fala que faz arquitetura, todo mundo fica, sim, tu faz decoração, né, de ambientes. E não é isso. A gente mexe com urbanismo, mexe com história, mexe com o bem-estar de uma sociedade que as pessoas saem da faculdade e realmente só provam aquela visão que todo mundo tem. A gente vai fazer decoração. Vira cadista. Não, gente, por favor. Toda profissão... Não façam isso. Toda profissão e toda pessoa, né, tem um valor social, tem uma responsabilidade social e por conta dessa responsabilidade das suas ações vão ter consequências e essas consequências não vão só para você. Sim. Aí vai para o coletivo. Se você como profissional e como cidadão não pensar no outro, você não está pensando na verdade nem em você, porque o que você faz vai voltar para você. Porque você também é o coletivo, Você né? também é um coletivo. Ninguém vive só. Ninguém vive. E acho que 5 minutos para terminar o programa. Já. Que rápido. A Jade não tá aqui para fazer o reloginho, né? Mas eu fiz já. o papel da Jade. Tá terminando. Eu acho Já que... fica assim do lado aí de gente, olha o tempo. Olha o tempo. Só falta ficar beliscando a gente. Eu acho que a gente falou de um pouco de tudo, né? Sim. Da tragédia, né? Dessa coisa que eu não tenho nem palavras. Esse Eu fico- futuro O tão futuro empolgante. incerto, né? Que não sabemos o que vai acontecer agora. E eu tava vendo alguns vídeos do dia, da noite, né? Na verdade. E é uma coisa que eu fico muito emocionada de ver as pessoas. As pessoas estavam lá
que trabalham lá desesperadas, chorando, assim, que era uma questão assim, de quebrar o coração. Porque mesmo que você não esteja lá, não trabalhe lá, ou nunca tenha visitado, eu sou uma delas, nunca tive a oportunidade de ir visitar, você vê que a pessoa, o historiador, o cientista que estava lá trabalhando todo dia, procurando crescer, né, profissionalmente. E oferecer alguma coisa. E oferecer alguma coisa. Não Perdeu eles o propósito de vida. Perderam totalmente a questão de, tipo, nossa, não tenho mais o... Será que os pesquisadores vão perder o estímulo daqui pra frente? Mas eu não tenho nem dúvida. Porque a gente fica, meu sonho é fazer um mestrado, um doutorado, viver de estudo, viver de ciência. No Brasil, tá ficando cada vez mais difícil. Você tem que matar um dragão por dia e ainda assim você não recebe nenhum parabéns, sabe? Uhum. A gente é sempre taxado de vagabundo. Quer fazer doutorado só pra ganhar uma bolsa, viver de bolsa. Caramba, isso é taxado por vagabundice mesmo. Caralho. A pessoa fala, eu faço mestrado, mas você trabalha em quê? Verdade, vai fazer concurso. Saiu o edital. Né? E faltando 3 minutos para terminar o programa. Você tem alguma coisa a adicionar, Leon? Sim, sempre tenho, né? Mas eu acho que eu vou que a minha mãe tá assistindo, gente, eu vou pedir licença para dar os parabéns para ela de aniversário dela. Então eu vou mandar essa mensagem diretamente para minha mãe. Mãe, muito obrigado por tudo. Feliz aniversário. Parabéns. Muito obrigado por ter me feito esse pitelzinho aqui. Leonino. Muito obrigado pelo homem que a senhora fez. Viu? Te amo infinitamente. Parabéns. Só o Leonino ia comemorar o aniversário, mas o presente sou eu. Da mãe falando que ela fez um pitel. Só o Leonino. Não sei o que eu faço contigo, Leon. Eu posso falar só uma coisinha? Pode. A respeito do evento que a gente está tentando organizar. Por favor. Sim. A gente está tentando, para quem me conhece e tudo mais, posso falar? Claro. Eu sou aluna da FACET. E eu, Leon e outras pessoas do curso, a gente está tentando organizar uma mesa redonda para continuar falando a respeito do assunto. E ainda está nos nossos planos, só que, como todo mundo sabe, a gente está em época de prova, né? Essa semana é semana de prova. Então, provavelmente, na próxima semana, a gente vai conseguir realizar tudo isso aí. Então, a gente se vê lá. Não se preocupa que o Batente com certeza vai falar e vai divulgar, então você vai ficar sabendo data, horário, sala. Com certeza. Por favor, apareçam. E outra, que se for para perder o time, que se perca o time, mas que não se perca o assunto. Certeza. Exatamente. Que a gente não pode ficar falando só quando... O luto não é só de uma semana. Isso. E a gente tem que estar sempre relembrando e mostrando que a gente não esqueceu, gente. Certo? Que se deixar passar e seguir com a vida, mais coisas ruins vão acontecer, então a gente vai dar perdido total. E outra coisa, acho que a gente pode ver pelo que foi conversado aqui no programa. A gente pouco falou do acervo em si. Isso. A gente falou de todas essas problemáticas do descaso, não só do político grande, mas do político pequeno, de todos nós. De forma bem resumida. De forma bem resumida, porque não do que nos aguarda, né? Do que nos aguarda. Pra você que tá aí no 8º, 9º semestre de faculdade, a gente não tem boas notícias pra vocês. É isso. Temos... fazer uma alguns pequena recadinhos. divulgação. Você que está aqui assistindo o nosso programa Batente na Rádio, entre no nosso site projetobatente.com.br, que a gente fala de arquitetura, urbanismo, arte, design, interiores, né? Tudo. Entra lá e o site é colaborativo. Você pode mandar a tua matéria pra gente. Eu acho que a última matéria foi a do Armênio. Isso, a última colaboração foi a do Armênio, que foi será que eu preciso saber desenhar para cursar arquitetura? Mas tu pode mandar a tua, viu? Tá aberta as portas. E também o nosso Instagram, que é @projetobatente.
Lá a gente tem várias coisas que a gente está conversando sobre vários assuntos. Então, entre em contato, converse com a gente. Se quiser falar sobre um tópico novo, né? Que a gente Pode. não saiba, a gente está aqui para aprender. Também reforçar que as colaborações, elas são pequenas, gente. A gente chama de artigo de internet, mas são matérias curtas, né? Se você tiver feito algum pequeno estudo na faculdade, ou se você tem vontade de escrever, discorrer sobre algum assunto, pode mandar pra gente que vai ser publicado. Uhum. Mais uma vez agradecer à Rádio Ceará News pelo espaço. Fiquem de olho no Instagram também, @Rádio Ceará News. Eles estão sempre com novidades. A programação está sempre recheada. Uhum. Estamos aqui com a Tainara Muito aqui do massa. lado. Maiara, um beijo. Você está com 2 programas que você não está aqui junto com a gente. Saudades. E é isso. É isso. Vamos Jade, terminar. fica boa logo. É. E tem... Cara, é muito engraçado, porque todo mundo que fala comigo é tipo, vida longa, projeto batente. Hashtag vida. Mas é isso, gente. Muito obrigada por estar... mandar um abraço aqui para todo mundo que está assistindo no ao vivo aqui do Facebook. E muito obrigada, né, pela sua atenção, que é muito importante. Lembrar que amanhã o vídeo do programa vai estar no YouTube e vai a matéria sobre o programa de hoje. Então, quem não pôde assistir, você pode encaminhar, pode compartilhar. Ou quiser E, por favor, assistir de compartilhe novo. mesmo. Faça isso seguir à frente, mande todos os programas. Com esse é o 7º programa, então tem muito papo lá. Vão vir muitas novidades, então fiquem de olho. E é isso. Né? Obrigada, Priscila, por estar Imagina, aqui, gente. conversar sobre esse tema tão triste, mas muito importante. Quando vocês precisarem, só chamar. Valeu, Certeza. pessoal. Brigadão. Valeu. E até terça-feira que vem, às 19 horas. Tchau. Dessa vez com a Jade. Beijo. Tchau. Corre, Bruno.